Boa noite. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde você. Nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega. Meu nome é Michel Vinagre, sou pastor-presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui nesse domingo trazendo as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico insensato, que se encontra em Lucas 12, 14 a 21. Mas antes disso, quero compartilhar algumas coisas maravilhosas que Deus tem feito. Primeiro, nós ganhamos 2 programas em rádios digitais, né? E todas as dos grupos de imprensa estão tentando se tornar aquelas TVs digitais. Um é a Jornal Folha Carioca, que é toda quarta-feira, das 22 às 23, compartilhando para toda a Baixada Fluminense, para Folhas Carioca Urbá, e aonde chegar, né? Onde compartilhar, onde Deus queira que chegue. E também na portal Ondas de Maricá, que é um portal aqui bem, o maior portal da cidade de Maricá. Vários pastores, várias igrejas estão fazendo, ou seja, é a palavra de Deus que não está presa em grilhões, né? Nós temos pedido a oração para aqueles que estão conosco, né? Ouvindo as palavras, compartilhando, para que Deus abra a porta do espaço físico, nos mostre a direção. Então, meus irmãos, hoje nós estaremos falando sobre a parábola do rico insensato, né? É, antes da parábola tem um trecho que mostra, né, o porquê que Jesus a auferiu, né? Se você abrir a Bíblia lá em Lucas 12, 13, vai falar o seguinte: Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança, né? Aí Jesus vai responder: Homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? Então Jesus ele está ali mostrando, né? Poxa, eu não sou juiz. E ele se incomoda com essa situação de litígio, porque realmente o litígio não é algo de Deus, né? É muito feio. Eu mesmo como advogado fiz poucos inventários, mas o suficiente para ver tanta ira, tanta coisa guardada, né? Quando um pai ou uma mãe morre, pessoas brigando aí por causa de pedaço de laje, não menosprezando, né, a partilha de ninguém, mas sim os valores, né? Então, Deus ele vai se manifestar contra a avareza. Não estou falando que essas pessoas eram avarentas, mas simplesmente Jesus não gostou, né? Ele não foi feito para ser repartidor de ninguém, juiz de ninguém, ele veio para pregar a graça de Deus. E se você observar, uma pessoa que teve um acesso direto a Jesus aqui na terra e poderia falar tanta coisa: Senhor, me abençoa, como eu faço para ser uma pessoa melhor? E ele perde essa oportunidade para falar: Mestre, manda meu irmão, como que se diz aqui, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Você reparou a oportunidade, né? Às vezes as coisas materiais, a avareza, o ódio te roubam grandes oportunidades. Eu gosto muito daquela passagem, né, que a filha de Salomé dançou, e o rei se encanta, pede até metade do meu reino, e ela vai instruir o quê? A cabeça de João Batista. Olha a oportunidade que essa pessoa perdeu para ter algo razoável, algo bom, algo que edificasse. Ela trocou aquilo por uma cabeça. Mas todas as pessoas, né, que são guiadas por ódio, por rancor, perdem grandes oportunidades da vida. É uma oportunidade da vida de ser feliz, né? Essa não está de maneira nenhuma vinculada àquilo que você tem. Aí Jesus ele fala assim: então Jesus lhe disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Como é difícil isso hoje, né? A gente está numa fase do ter, não uma fase do ser. Ter recursos, ter beleza, ter alguma coisa, ter carro, ter agora hoje algo da minha geração, e todo mundo tem 40, né? Para cima sabe disso, né? Era irreal para nós essa questão de ter like, de ter curtida, né? A gente está aqui pregando a palavra, a gente entra, a gente quer realmente muitas pessoas, né? A gente não tinha essa vaidade que essas crianças já de 12, 13, 14 anos têm. Eu até uso, né, muito Facebook para página do escritório, né? E compreendo isso, mas essa necessidade, né, do ser,
do Instagram, e muitas das vezes a gente não está aqui desconstruindo uma geração nova. Esse caminho de tudo que eles estão fazendo não está errado, não é um caminho de sucesso. A gente está aqui para compreender as novas gerações, interagir. É muito chato essa questão de, mas no meu tempo era assim. Mas é a questão da materialidade, né? E isso leva-nos a uma coisa ruim quando você chega assim, olha, cautelava de guardar da vareda. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ela tem. Isso hoje é quase uma ofensa, né? E infelizmente até no meio evangélico você diz, olha, você não precisa de nada para ser feliz. Mas não é assim. Você aí começa com aquela, se você não tiver comida, se você não tiver aonde você dormir, se você... Irmão, Jesus está falando sobre o sustentáculo das nossas emoções. É óbvio que qualquer pessoa gosta de pequenas coisas. Todo mundo tem suas vaidades, desde passear, desde você querer comer uma coisa diferente. Mas a grande questão é, nada disso pode ser o alicerce da sua felicidade, porque senão quantas pessoas se suicidam, vivem uma vida infeliz, tendo condições de todo dia almoçar e jantar no restaurante mais caro. Então nós temos que ter essa conscientização, né? As coisas são para nos servir. Quando nós nos servimos dela, ela serve para nos tornar em algo, a gente está em apuros. E Jesus vai falar, propôs essa parábola, essa que nós vamos falar, né? É Lucas 16 a 21, aqueles que estiverem conosco. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim aquele que prega que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, a primeira coisa nessa parábola é desconstruir que Deus é contra as pessoas que de alguma maneira são bem-sucedidas, longe de até mesmo não falar isso ou deixar aquele vácuo. Não é isto. Aqui ele dá indícios do que aconteceu. Quando esse homem, né, o versículo 21 ele fala, assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para Deus. Ou seja, quando a sua riqueza é única e exclusivamente uma riqueza material e você olha e vê Deus até às vezes com educação, tem as pessoas que já zombam, não precisam de Deus para nada, né? E eu acho que aquela pessoa que é só educada, sabe? Deus é igual, ele fala de qualquer um. E não tem essa necessidade de estribar a Deus, não reconhece que ela conseguiu aquilo para Deus, porque, irmãos, não permita que a arrogância, né, venha tomar da tua vida a paz, porque qualquer que seja o seu cenário, né? O cenário daquelas pessoas que têm uma história muito bonita. Então, exemplo, não tenho pai rico, eu tive muita dificuldade, estudei sozinho, passei no concurso, cresci. Olha, eu não tinha nada, comecei com, sabe, um pouquinho de roupa ali, transformei uma grande loja. Eu não tinha nada, passei na faculdade federal, estudei medicina e hoje sou médico. São histórias bonitas. Mas se você for para o caminho de, meu irmão, não precisei de Deus para nada, né? Você faria isso sem saúde? Você faria isso na cadeira de roda? Você faria isso num estado vegetativo? Por que, né, essa arrogância de menosprezar a Deus, né? De ser rico só diante de Deus? Por que isto, né? Isso não é legal, isso não vai levar você a nada. O sentimento de gratidão pela vida. Quantas vezes você passou em circunstâncias, né, que isso acontece muito, né? Eu lembro quando eu era jovem, eu pegava aqueles... Tinha um ônibus lá em São João, né? 715, né? Ônibus perigoso, até hoje vou lá pro Jardim Redentor. Quantas vezes eu saí de curso em Madureira. Aí teve uma vez que eu olhei, literalmente eu li 715. Quando eu entrei no outro. Acho que era 736, Jardim Botânico. E ali eu tava recém-convertido, aí eu soltei longe, né? Aí eu, caramba, ali
Com certeza pode ter sido um laço que o senhor quebrou. Quantas vezes você vai, um pneu fura, aí você, poxa, não vou agora, você vai e ouve. Então, meus irmãos, Deus ele está em todo momento conosco. Nós que temos que ter a sensibilidade, a educação e a humildade de reconhecer isso. Deus está conosco a cada momento, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa família. Não venhamos de maneira nenhuma menosprezar a presença de Deus. Ainda que você tenha uma história incrível, agradeça a Deus que você não foi fraco. Quantas pessoas com muito menos entram, né? Para uma vida depressiva, para uma vida ruim, para uma vida infeliz. Já viu aquela pessoa que não conquista nada, tudo é ruim, ficar perto dela faz mal, ela só reclama, ela tem olho grande. Uma pessoa que vai para o mundo do crime. Então, agradeça a Deus que você teve essa plausibilidade, mas não seja rico somente para si e não para com Deus. E a riqueza para com Deus é ser humilde, é ser grato, é fazer algo pelo seu próximo. E aqui outra coisa interessante, né? O homem, né? A parábola é o seguinte: o campo de um homem rico produziu abundância, ou seja, produziu em abundância, colheita. Ele plantou muito, mas a colheita também é algo que precisa da bênção de Deus, né? Naquela época, quantas das vezes eram as maldições e toda a colheita perdia por causa de bicha, né? Então, mesmo que ele tenha tido uma participação, ele foi abençoado por Deus, mas não reconheceu. Então ele razoava consigo mesmo, ele só falava consigo: nós temos planos, nós temos que ter uma concentração, nós temos que ter um gerenciamento, nós temos que ter um estádio de depender de Deus. Mas nós temos que colocar nossa vida diante do Senhor. Nossa vida tem que ser iluminada, direcionada por Deus. E ele fala: que farei? Né? Ou seja, mostra uma pessoa que conseguiu algo, mas a vida dela, a emoção dela, você não vê nesse cenário ele consultando uma esposa, consultando uma amiga, era só ele era o Deus dele, ele criou um cenário ali, era tudo dele. Eu tenho, o que, que eu faço com isso? Porque se você não olhar com esse olho, poxa, não tem mal nenhum, é um empresário que queria, mas ali faltava, né? Deus, e outra coisa, Jesus conhece o coração. É uma parábola que Deus está vendo o coração daquela pessoa. E ele vai falar consigo: ó, meus frutos, farei isso, derrubarei. E olha o 19, que eu creio que é a grande chave para nós entendermos. Ele diz, Lucas 12, 19. Então direi à minha alma, eu vou falar para mim: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Irmãos, Deus não dá a glória de ninguém a outra. Quem é você para saber? Já falei isso, e às vezes algumas palavras a gente tem que ficar explicar o porquê da repetição para que a pessoa, o interlocutor, não gere um conflito. Quem é você para falar que você vai estar vivo amanhã? Quem sou eu para falar que eu vou terminar esse vídeo? Esse homem olhou para o pessoal e falou: olha, tem tudo aí, só não precisa de mais nada. Essa é a viga mestre. Olha, eu direi à minha alma: a alma tem em depósito muitos bens para muitos, descansa, bebe e folga. Ou seja, eu não preciso de mais nada. Então esse homem sacramentou: olha, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada e de ninguém. E ele determina: ó, descansa, come, bebe e folga. Descansa só com o Senhor. Quantas vezes a gente deita na cama e a nossa cabeça está a mil? Se a gente não entregar a nossa vida, a nossa ansiedade diante de Deus, não adianta. Deitar não é descansar. Descansar é um estágio de fé. Come, bebe e folga. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ô, mosquitinho chato. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, meus irmãos, esse homem só tinha isso. Aí Deus vai falar: louco, essa noite eu pedirei, essa noite você vai morrer. E olha que coisa tremenda. O que tens preparado? Para quem será? Esse homem era tão egoísta, tão avarento, a relação dele com as coisas era tão grande, que não mostra aqui que ele não tinha ninguém, sabe? De repente, como ele era totalmente materializado, ele via os outros como coisa. Meu empregado, não tinha um filho, não tinha uma esposa, não tinha alguém que gostasse. Então, tudo aquilo que ele plantou e colheu, hoje acabou, tá? Você está falando aí que
vai comer, descansar, tem comida para muitos anos, mas eu, o Senhor, essa noite quero a tua alma. E aí, meu irmão? Será que você está lutando por coisas construtivas? Será que a sua luta é por coisas que realmente importam? Será que você não está perdendo a sua saúde, seu tempo, atrás de coisas corruptíveis? Será que não falta para você, sabe, eu vou ficar mais com a minha família, eu vou curtir mais minha esposa, vou curtir mais meu esposo, vou passear com meus filhos, vou brincar com meus cachorros? Isso não precisa de dinheiro. Isso precisa de uma percepção do seu eu, né? Será que você necessita ter algo para ser? Será que você é aquele tipo de pessoa que só se contenta quando tem? Então eu jogo essas elucubrações, essas divagações. Pense sobre isso. Em que está teu tempo? Sabe, não é nada mais prazeroso do que curtir sua esposa. Eu falo isso, sou muito bem casado. Quem me conhece sabe que eu não estou mentindo. Não tem nada melhor do que curtir seus filhos, sabe? Ligar para sua mãe, ligar para os seus parentes. Não há nada melhor do que estar junto. Então, meus irmãos, diante de Deus, diante de Cristo, para que você está recolhendo tantas coisas? Para que você está lutando tanto? Quantas pessoas, a gente tinha muito esses exemplos, né, de pessoas idosas morrem, dinheiro pelos colchões, que nem... Hoje não tem muito isso, né, com a estabilidade do real, mas mesmo assim perde para a inflação. Pessoas com moedas que trocaram, não usufruíram de nada, pessoas que nunca gastaram, nunca fizeram uma dívida, nunca tiveram uma emoção de nada ali, juntando para quê? Morre, não sabe nem para quem fica. Esse daí não tinha ninguém. Salomão vai ser pior ainda, ele vai falar o seguinte: você nem sabe quem vinha atrás, seu descendente, seu filho vai ter temor de Deus ou não. Às vezes a pessoa pode até ter gente, mas nem sabe se é justa, se não é, se é sábio, se não é. Então, meu irmão, pense no agora, teu hoje, agradeça a Deus, seja uma pessoa humilde, cresça. O problema não foi ele ser rico, ter produzido, o problema é quando ele começa só a falar com ele mesmo, não ter a noção que acima dele existe um céu, existe um Deus. Quando ele deixa isso passar, e quando ele chega, olha, acabou os problemas. Já tem para a vida toda, dorme, mas ele esqueceu que nós, todos nós, você que está me ouvindo, é um direito seu não acreditar em Jesus. Você que está me ouvindo, é um direito seu ter qualquer tipo de crença. Mas Deus irá trazer juízo sobre todos nós, porque Ele é o Senhor do universo. Crendo ou não crendo, Jesus vai voltar. Crendo ou não crendo, o Filho do Homem vai surgir sobre as nuvens e vai chamar a sua igreja. Crendo ou não crendo, o juízo de Deus virá sobre a terra, porque a terra é dele, o mundo é dele, a glória dele não dá outra. Que o Espírito de Deus fale melhor ao seu coração, né? Não seja... O problema é a parábola do rico insensato. Que Deus condenou não foi ele ser rico, foi ele ser insensato. Que o Espírito do Senhor esteja contigo, fale melhor ao seu coração, que a boa mão do Senhor venha te abençoar em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar trazendo outra parábola aqui, né? Do servo vigilante, mas depois. Bendito Deus, eterno Pai, obrigado por cada vida que nos ouviu. Que o Senhor venha guardar cada vida em nome de Jesus. E com o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Adeus.